Então, namaskar para todas e vamos falar um pouquinho sobre a tríade do tempo, que é uma abordagem sobre o tempo que, que vivemos, a forma como lidamos com o tempo e, e o quanto desperdiçamos, né, esse nosso recurso aí. Então, vamos continuar aqui. Eu acho que tem que voltar. Então, sobre o tempo. Então, uma reflexão sobre o tema que está sempre presente. Tentar entender o quanto interfere nas nossas vidas e como é essa corrida contra o tempo. Justificativas a gente tem sempre muitas. Parece que o tempo está mais acelerado. E qual seria essa razão? E eu vou falar deste livro, né, A Tríade do Tempo, que é de Christian Barbosa. Ele é um especialista em produtividade, então até parece estranho, né, falar de produtividade aqui, mas tem a ver com a produtividade da própria vida. E ele menciona, né, outros campos da, da nossa vida e que isso faz parte também. Para sermos mais produtivos, a gente também precisa olhar não só as nossas tarefas diárias, mas também a forma como a gente lida com todas as atividades, porque tudo está interligado, certo? Então, vamos lá. Então, deixa eu só. Tô achando que. Deixa eu só fazer. Ah, só um pouquinho, acho que agora eu errei aqui. Eu voltei. Como é que eu faço para voltar? Ah, tá, agora sim. Não. E aí, meninas, como é que eu faço para voltar agora? Alterar a tela, interromper compartilhamento. Eu acho que eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo, será? Qual não é essa tela que você quer? Tomada de decisão? Ah, tá. Vocês estão vendo a tela tomada de... É que eu tirei ela para mim. Não, tá aparecendo direitinho. Para vocês está aparecendo direito. Sim. Uhum. Eu é que não estou conseguindo mais ver a tela. O que que eu fiz de errado aqui? Eu não sei. Ah, tá. Agora consegui. Então, como eu estava falando, né, tomada de decisão. Então, é preciso começar a esquecer do tempo e prestar mais atenção à vida, ao presente, uma mudança de paradigma mesmo, né? Então, estudos alertam que quem vive no passado fica preso ao que já passou, sujeito à depressão. E quem vive focado no futuro dá margem para a ansiedade e ao estresse negativo. E o mais indicado é desfrutar do presente, valorizar o caminho a percorrer. Se você está aqui é porque tem vontade de mudar algo na sua relação com o tempo. Dar um bastas nas desculpas, nas distrações, imprevistos, né, e que consomem o tempo. Apenas você pode tomar essa decisão. Ou seja, quando a gente define é agora, é o momento de começar a mudança. E realmente, para mudar, a gente não pode continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas situações, a gente precisa realmente mudar. E, e ele diz, né, que a primeira coisa, então, é a gente tomar essa decisão e a partir daí continuar na jornada.
Ué, e agora? O que que aconteceu? E agora eu não consigo mudar o slide, mas que coisa. Gente, tá difícil aqui. Telas, por que que não vai pro próximo? Eu não consigo mudar o slide agora. Mas tu pode ler então para Não, mas eu, para eu não seguir, né? consigo. A tomada de decisão, tá? Daí eu quero mudar o próximo slide, eu não consigo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não tem flechinha? Ou tu coloca, dá É, um eu, S. eu tô, eu tô usando tanto a flechinha do mouse, como tô usando aqui a do Note. E ele não muda nada. Vai no voltar então, lá em cima. É, dá um ESC, às vezes tu só Voltar, dá vou um ESC. voltar. O ESC. Também não acontece nada. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper e vou fazer de novo, para ver se daí eu consigo voltar à tela aqui. É, o que que aconteceu? Não consigo mais fazer compartilhar som. Compartilhamento de vídeo. Agora foi. Então, a tomada de decisão. Tá, mas aí ele não vai pro próximo. Agora foi. Tá. Desculpe, meninas. Então, a gente fala sobre o poder da escolha. Porque depois que a gente decide, a gente também tem esse poder de poder decidir sobre aquilo, né, que mais combina com o seu estilo. Então, aqui mesmo diz, ó, você acredita no livre-arbítrio? Se você não fizer suas escolhas, a vida fará por você. Isso aqui me lembra até aquela frase do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E então a gente tem que saber, né, o que realmente faz parte da nossa escolha e não só deixar a vida nos levar. O próximo passo é a ação. Sem ação você não realiza, não sai do lugar e nunca alcança aquilo que mais deseja. E se você deseja mais tempo em sua vida, menos estresse e mais felicidade, é preciso mudar. Então, definir seus objetivos, escolha sempre viver por eles e entre na ação. Quando a gente fala em incentivo, então nós temos que ser mais fortes do que as nossas próprias desculpas. Escolher entre a ação e começar hoje a vencer as suas barreiras, porque muitas vezes a gente coloca a culpa no externo e muitas vezes as barreiras elas estão dentro de nós, somos nós mesmos que não mudamos o nosso paradigma. Então é isso que a gente também tem que sempre avaliar essas barreiras que a gente própria cria, né? Não tenha medo e se tiver, vai com medo mesmo, ou seja, o medo ele paralisa. Então se você se limitar muito por ele, você não sai do lugar. Então, aproveite e transforme o agora no momento certo para mudar e refletir, e se dê uma nova chance para pensar no que tem valor na vida. E a tríade do tempo, justamente, que eles chamam de a tríade da mudança, porque daí você realmente vai começar a avaliar todo esse processo do seu dia a dia. E ele fala em três categorias de importância e que são
As nossas atividades, elas vão se agrupando em cada uma dessas esferas, né? Então, a esfera da importância, todas as atividades que você faz e que são importantes em sua vida. Então, realmente elas têm relevância, principalmente para você, às vezes para as outras pessoas não, mas para você tem. Então, tem muito a ver com o sonho, né, que a gente tem na vida, o propósito, né, como a gente também já falou um pouquinho, essa questão da importância de ter um propósito. Quando a gente fala da esfera da urgência, então, todas as tarefas que devem ser feitas de imediato. Então, é aquilo que. A importância, por exemplo, você tem condições de colocar um prazo para cada coisa acontecer. E a urgência não tem como fazer isso, porque ela simplesmente acontece e você tem que correr, tem que fazer alguma coisa. Se você, por exemplo, sofre um acidente, precisa ir para o pronto-socorro imediatamente, né? Então, é necessário. Só que, por outro lado, também, às vezes, a gente vai muito nessa de que o mundo globalizado, ele depende da urgência. Então, parece que tudo é para ontem, as pessoas estão sempre aceleradas, né? O imediatismo. Então, daí, às vezes, nem tudo é tão urgente assim. Então, a gente tem que saber avaliar o que é urgente realmente. E as circunstâncias é aquilo que realmente é todas as atividades que você é levado a fazer sem a sua vontade. Então, aquilo que é circunstancial tem muito a ver com a nossa relação com o outro, de repente a gente optar por manter uma relação tranquila, então você faz aquilo que o outro pede e às vezes isso não te faz bem, então isso vai vai desperdiçando muito tempo. Então, isso muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado aí em relação a essas situações circunstanciais que sugam o nosso tempo. Então, ele propõe que o ideal, né, seria nós termos, a nível de importância, 70%, urgência, 20% das nossas atividades e circunstancial, 10%. Só que, ó, vou falar para vocês, é difícil. Eu tentei, eu fiz, né, o teste, eu acho que eu não sei se é o próximo aqui. A próxima tela é o teste. Então, ele está disponível no site do Christian Barbosa, né, quando fala da tríade do tempo. Então, é um teste que a gente faz, pode fazer online. No livro que eu tenho, ele também tem a as perguntas e como você faz. Depois você mesmo faz a contagem, né, das porcentagens e ele dá uma fórmula para você calcular esse tempo. Então, eu fiz pelo livro, né, porque ele é um livro de exercício e a gente também trabalha em cima disso, mas também fiz pela internet, né, então, aqui eu até peguei o resultado para passar para vocês. Então, de acordo com o resultado do seu teste da tríade do tempo, você se encaixa no perfil dele, coloca aprendiz de GED, que eu não sei exatamente o que é, porque a esse ponto eu não. No livro ele não cita esse resultado, ele cita alguns outros que são talvez mais comuns, não sei. Esse ele não cita. Você consegue ter bons resultados, mas tem capacidade para atingir muito mais. Consegue se planejar, mas as urgências e circunstâncias acabam interferindo em sua vida e muitas vezes prejudicando o seu resultado. É aquela situação onde você começa seu dia focando em uma atividade que sabe que fará a diferença, aquela atividade realmente importante na lista, mas durante a execução aparece algo que alguém esqueceu e pediu para você ajudar. Enquanto você está focado em resolver essa questão e que acabou de aparecer, alguém te liga e pede para você vir para a reunião
que nada vai agregar à sua vida. Bom, eu me senti assim, realmente fazendo. Esse é um resultado que eu concordo. Eu só fiquei um pouco impressionada que a minha tríade tá bem ruim, né? Tipo, a importância, que é o principal, ela tá em terceiro lugar. E a principal aqui, com maior porcentagem, é a circunstância. Então, assim, tem muita coisa para mudar no meu dia a dia, na minha relação com o tempo. Eu sou muito assim, se a pessoa vem falar comigo e me pede ajuda, eu não costumo negar, entendeu? Eu digo, não, então tá, vamos lá, vamos resolver isso aqui, e depois eu volto porque eu estava fazendo. Daí, às vezes, a gente perde o pique, né, daquilo que a gente está fazendo, e isso também toma muita energia mesmo. Então, eu tenho que ah, mudar realmente, melhorar a minha tríade, melhorar a, o meu estilo de vida, pode-se dizer assim, né? Que eu acho que já mudou bastante, né? Depois que eu fiz, né, a yoga terapia, eu acho que isso mudou para melhor, mas eu ainda sinto que eu tenho muita coisa para trabalhar em mim, assim. E muito essa questão do tempo ainda está sendo usada para situações que eu quero no futuro mudar, que é a questão do trabalho mesmo, né? Eu ainda trabalho 8 horas por dia, que vira 9, porque até eu chegar em casa, tudo. Então, a gente acaba tendo muito pouco tempo para aquelas atividades que a gente sente que é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. E, e muitas vezes no meu trabalho eu me pergunto, né? Ah, mas eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que eu estou numa fase que eu tenho que mudar mesmo, que eu tenho que procurar aquilo que realmente importa para mim. Mas voltando aqui, né, a questão da metodologia do, da, do que ele propõe, ele diz o seguinte, que para a gente realmente fazer essa mudança de como a gente lida com as nossas atividades, do que é importante, do que nós estávamos falando do circunstancial e do urgente, né? Então, ele diz que a tríade, ela depende de uma estrela. E essa estrela, ela está dividida em 5 partes, né? Em 5 grandes momentos, assim. E, e ela tem um começo, né? Ela, ela, ela é cíclica, né? Ela sempre vai acontecer novamente, tal, mas ela começa pela identidade. E essa identidade, ela é justamente autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer, você precisa saber aquilo que precisa identificar o que é importante e o que é as outras duas esferas, né? E aqui entra a questão de qual é o meu propósito de vida. Que eu, inclusive, aqui no livro, também cheguei a fazer algumas investidas, né? Mas é claro que isso é algo que sempre pode mudar também. A gente pode criar um novo propósito, né? A cada momento da nossa vida. Então, isso. Só que a gente tem que estar ciente disso, para que realmente o restante, né, da estrela se concretize. Então, tem a identidade, que é quem eu sou, temos as metas, que é a segunda etapa. É, Então, a meta é para onde eu vou, ou seja, onde eu quero chegar. Então, é super importante a gente saber quais são as metas, o que eu quero fazer, né? Então, eu quero comprar um terreno na praia. Isso vai me dar qualidade de vida, né? Então, isso tem a ver com a minha identidade, né? Com o que eu quero. E eu vou comprar esse terreno eu faço os cálculos de quanto eu tenho, quanto eu preciso economizar e como eu consigo fazer esse investimento, né? Então, a meta é isso, ela pode ser uma meta, assim,
a longo prazo, como pode ser uma meta que eu posso concluir logo a seguir. Então, isso tudo a gente pode mexer nisso, né? Mas, enfim, a meta é isso, é para onde eu vou e o que vai acontecer, né? Tem que ser uma meta também alcançável. Não adianta você dizer, eu quero comprar um terreno, mas também você não tem da onde, como eu vou comprar? Você nunca pensa nisso, né? Mas eu tenho que economizar. A gente precisa ver por esse lado também. E qual é o próximo passo, então, é o planejamento. Então, o planejamento, ele tem a ver com como se fosse um mapa, para que eu possa chegar na minha meta, de alcançar a minha meta. Então, eu preciso planejar, eu preciso, aquela questão do terreno mesmo, então eu tenho tanto, então falta mais tanto. Quanto será que custa um terreno na praia tal? Né? Qual é a praia que eu quero ter um terreno? Que depois eu quero construir. Então, tudo isso vai fazendo você planejar para poder conseguir chegar, né, no seu objetivo final. A organização, a organização é fundamental, né? Porque se você não se organiza, né? Se você tem um modo de vida muito desorganizado, você não conquista, né? Você fica sempre envolta, né, em papéis, que nem quando você tem muitos e-mails e você deixa acumular aquele mundaréu de e-mails para então ir respondendo, né? Então a gente precisa saber exatamente, né, o que que é importante, qual é a atividade, né, que eu devo fazer agora. E colocar no papel, né? Isso que a Samboja falou, de ter, né, um- ter exatamente no papel e numa regra, eu tenho que fazer tal hora, aquela atividade. Isso não é ruim, porque isso é uma forma de você já estar vivendo essa metodologia. A questão é o que você dá importância, né? O que realmente importa, porque às vezes a gente continua muito nessa de fazer o que é circunstancial, e daí a gente foge um pouco do objetivo principal, que é fazer aquilo que realmente importa. Então, se organizar, é, jogar fora o que não te serve mais, né? Também não se apegar tanto a certas coisas. é, a- né? Tem pessoas que são muito, que acumulam muitas coisas, né? Então a gente tem que poder se, se desligar um pouco disso. E a execução, porque a execução é aquela situação. Então, tem uma meta que eu quero conquistar no ano, eu tenho uma meta ou duas metas, ele meio que faz uma questão assim de 8 metas por ano, 4 metas por mês e 2 metas por, por semana, alguma coisa assim. Ele vai dando, porque você não pode começar e fazer uma lista e dizer eu tenho que fazer isso, porque se você fizer uma lista muito pesada, né, com muitas atividades, muito provavelmente você não vai conseguir fazer, né? Então, seja humilde e comece com poucas metas até para poder conquistá-las, e depois você vai ampliando essa metodologia para realmente algo que possa completar o dia todo, né? Que possa ter uma atividade assim. E uma das coisas que ele colocou, que eu achei bem interessante, é que ele disse que a secretária dele achava muito estranho que ele tinha um horário do dia que ele não marcava nada. Ou melhor, ele marcava com ele mesmo. Então, ele dizia para ela assim, não, aqui sou eu. Então, é algo que eu vou fazer, nessa 1 hora eu vou fazer para mim, que é uma coisa que eu nunca faço, justamente porque deixo para depois, porque tem outra, né, outra questão para resolver. Então, esse momento é meu. Então, se eu quero ficar meditando, aquela 1 hora eu vou meditar. Se eu quiser jogar bola, eu vou jogar bola.
e assim sucessivamente, né? Então ele tinha, ele conseguiu, ele disse que foi difícil, né? Não foi fácil fazer isso, mas ele conseguiu ter um horário do dia que ele, se ele quisesse, ele não fazia nada, tá? Então a gente tem que realmente partir para a execução e sempre fazer as atividades de importância primeiro. Se for possível, claro, mas sempre deixar tentar ao máximo, né? A primeira atividade que você fizer no dia seja de maior importância. E daí eu pensei na questão da yoga, né? Que a gente muitas vezes, né? Quer dizer, a proposta sempre é essa, né? De você começar seu dia fazendo a sua meditação, fazendo as suas práticas. Então, os asanas, então, a sua higiene. Então, tudo isso eu acho que tem muito a ver com a yoga. E além disso, quais outros aprendizados, além da própria prática, né, da tríade e tal, é, os aprendizados que foram alguns ensinamentos que eu também senti que eu gostei muito, né, porque ele menciona a yoga, né, então a yoga ensina a importância de se respirar na posição correta. Essa combinação entre a respiração e a postura contribui para que se mantenha a concentração e o equilíbrio do corpo. O planejamento é a sua respiração. Quanto mais afazeres, mais você precisa parar, respirar e planejar. Também achei essa frase muito legal, assim. Para gerenciar o tempo, você precisa estar disposta a mudar a sua vida e substituir velhas manias por novas formas de viver. A força de um sonho é incrível. O poder do sonho define aonde você quer chegar. Então é isso. Então, se cada um tem um sonho, vamos viver este sonho. E, e essa frase que ele colocou, que eu também gostei bastante, é assim: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la limpo. Então, meninas, é isso que eu queria colocar do livro, e vou colocar também uma outra questão, que é, deixa eu só tentar ver aqui. Então, vou interromper o compartilhamento para a gente poder se ver. Então, o livro, como eu falei, ele é todo assim. é, Na verdade, ó, não terminei o livro, tá? Vou revelar algo. Eu consegui ler praticamente, falta pouco para terminar, mas eu fiz questão de realmente fazer com muita calma, sabe? Todas as perguntas, né, as questões que ele colocava, eu fiz com muita calma e para realmente aquilo estar presente, né, e poder conscientemente fazer as respostas. Então, a nível do meu propósito de vida, que eu anotei aqui, e quero mostrar para vocês, é o seguinte: incentivar, qual é o meu propósito, né? Então, incentivar as pessoas a serem felizes, exercitar o apoio individual e comunitário, voltada à esfera do autocuidado, autoconhecimento e autodesenvolvimento, criar conexão entre corpo, mente e alma, conduzir as pessoas a criarem suas próprias condições internas e chegar à realização plena de ser humano. Ser feliz é uma escolha diária. Abrir novos horizontes e ampliar a consciência. E sempre agir com humanização e cuidado. Então, isso é, assim, o protótipo do meu propósito de vida. Agora, não é fácil fazer tudo isso, né? Então, vamos ver se
se no decorrer do tempo, né, eu consigo realmente cada vez mais fazer isso que eu quero fazer. E aí, meninas, vocês chegaram a fazer sobre o propósito? Chegaram a escrever alguma coisa ou pensaram sobre isso?